Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou emocionada. Eu não vou dizer que eu estou descontrolada, mas eu estou emocionada. Porque há dias, eu falei com a irmã Raimunda, mais de mês o Senhor tem tocado no meu coração para chamar as meninas. O Senhor falando comigo. Chama as meninas. Chama as meninas. E eu falei, eu vou orar. Vou colocar nas mãos do Senhor. Eu não sabia, mas o Senhor sabia o que Ele queria fazer através da vida delas. O Senhor sabia como seria no dia de hoje. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou ficar aqui embaixo mesmo. Amém, irmãs? Graças a Deus que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez diante do Senhor. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Nós preferimos deixar as luzes apagadas para o ambiente ficar mais fresco. Amém? Eu quero agradecer, irmã Raimunda, pela presença, pela bênção. Janaína, Jainara, Janiele. Dei conta de falar o nome das três. Pela presença, irmã Valdeci, irmã que está junto, todas que vieram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada pela presença de vocês. Na verdade, Deus tinha tocado no meu coração para que outra pessoa ministrasse hoje sobre o perdão. Mas como nós tivemos que antecipar a data, porque no último sábado do mês, mas nós tivemos que antecipar, então eu não tive como falar com a pessoa para alteração de data. Mas eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. E vamos refletir hoje um pouco sobre o perdão, sobre o poder do perdão, sobre o poder que liberta. Nós, como a irmã Jéssica muito bem colocou aqui, no decorrer dessa ministração hoje, nós vamos ver as cargas que nós carregamos sobre os nossos ombros quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem. Amém? Então, eu gosto muito de trabalhar com as modalidades de aprendizagem que nós temos. Tem pessoas que aprendem lendo, eu vou colocar o texto. Tem pessoas que aprendem ouvindo, eu vou estar falando aquilo que vai estar escrito. E tem pessoas que aprendem vendo, através de figuras e imagens. E eu também coloquei. Então, vocês vão ver uns slides ali bastante colorido, bastante chamativo da atenção, também propositalmente, porque vai mexer com a área direita do cérebro que gosta de cores, né? Então, é uma estratégia para que o conteúdo seja fixado na mente, no cérebro e que desça para o coração. Amém? Então, vocês vão ver bastante colorido, chamando a atenção de todas as formas de aprendizagem. Deixa eu ver se eu liguei isso aqui, gente. Pastor, meu povo. Todo mundo sabe que eu não tenho muita amizade com tecnologia, não, tá? A gente convive, mas a gente não tem muita amizade, não. Eu tenho dificuldade. Sei nem ligar o negócio, gente. Mas, enfim. Vamos estar falando aqui sobre o perdão. Hoje nós vamos falar um pouquinho, enquanto o pastor está organizando ali, o que significa o perdão, né? O que significa a palavra perdão? Quando nós olhamos no dicionário, e às vezes até uma expressão, às vezes até uma interjeição, a palavra perdão, no significado bíblico, eu coloquei ali religião, porque se nós formos olhar em outras religiões, ela também tem o mesmo significado, é o significado cristão. Ela significa remissão de pecados. Ela significa exatamente o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele remiu os nossos pecados. Ele levou sobre si todo o pecado. Então, a palavra perdão, biblicamente,
No sentido cristão, significa isso. Mas no dicionário, nós olhamos lá, significa ação de se livrar de uma culpa, ação de ser liberado de uma culpa. E quando nós olhamos também no sentido literal da palavra, é da pessoa ser dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. E a interjeição, quando nós erramos com alguém, automaticamente nós falamos, me perdoe. Nós precisamos exercitar isso. Então, nós precisamos entender o sentido da palavra perdão em todos os aspectos, que seja cristão ou que seja literal da língua portuguesa. Então, significa remissão, significa livrar a mim de uma culpa ou livrar alguém de uma culpa. Ok? Então, vamos embora, para frente. E o que acontece? Quando nós nos sentimos ofendidos ou injustiçados diante de alguma situação, nós achamos que aquela pessoa deve algo para nós. E aí, muitas vezes, nós nos sentimos injustiçados e nós queremos fazer justiça. Às vezes com as nossas mãos, ou às vezes nós clamamos ao Senhor uma justiça do alto. Em outros momentos, nós queremos nos vingar. E existem aqueles que maquinam e planejam a vingança disfarçada de justiça. E aí a gente fala, não, isso é uma reação que gerou através da ação da pessoa. A pessoa me ofendeu, eu me senti injustiçada, a pessoa fez algo comigo que eu não gostei, eu quero me vingar. Eu quero justiça sobre essa situação. Isso é o que muitas vezes nós pensamos. E ali eu coloquei justiça versus vingança, porque nós precisamos entender que existe uma diferença entre justiça e vingança. Eu não sei se eu coloquei no próximo slide. E aí eu coloquei ali o Seu Madruga. Porque ele fala, né? Tem uma frasezinha que ele fala, que a vingança fere o corpo. Como é que é? Fere. Isso, a vingança nunca é plena. Mata o corpo, a alma e envenena. É isso aí, gente. O Seu Madruga é um sábio. O Seu Madruga, ele tem conhecimento. E aí, o que acontece? A justiça, olha só, nós precisamos entender isso. A justiça é reconhecimento daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é justo. E a vingança, não. A vingança é aquilo que parte do coração. Quando a gente fala assim, fulana me paga. Dessa vez ela vai ver comigo. Eu estou falando mulheres, porque geralmente acontece mais com mulheres. Ah, mas essa eu não vou deixar barata. Ela me paga. Ela vai ver comigo. Isso é vingança de seu coração. Não é justiça. Justiça é você querer provar que aquilo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque essa vingança, esse me paga, ela vai ver essa condenação, esse termo que nós usamos para a pessoa, nós acusamos, mas nós recebemos de volta. E nós, principalmente nós que somos cristãos, nós precisamos rever sobre isso, nós precisamos pensar sobre isso. E aí nós pensamos que essa pessoa que fez algo comigo, ela tem uma dívida comigo, que ela fez algo comigo. Aí nós começamos a colocar como uma dívida. Ela vai ver. Se ela vai ver, ela te deve. Ela me paga. Então, ela te deve alguma coisa. E nós recebemos essa falta de perdão da nossa parte como uma dívida da pessoa sobre as nossas vidas. Isso é uma ferramenta muito forte usada por Satanás nas nossas vidas. E aí, eu quero parar aqui um pouquinho e fazer uma pergunta para mim e para você. Tem alguém que te deve alguma coisa? Fala a verdade, gente. Tem alguém que te deve alguma coisa? Sabe aquela pessoa que falou algo que você não gostou? Você falou, mas ela me paga. Vai ver. Dá uma voltinha lá no seu passado e reflete se alguém te deve alguma coisa. Se alguém te fez uma ofensa, se alguém falou algo do seu desagrado, se alguém fez com você alguma coisa que te desagradou,
Quando você vai lá no seu passado. Mas é o seguinte, gente. Se essa pessoa fez para você, se essa pessoa deve para você um pedido de desculpa, alguém te deve um pedido de desculpa? Você vai lá no passado, dá uma pensadinha, mas não fica lá no passado, não, volta, tá? Não fica lá, não, porque quando nós ficamos no passado, nós começamos a sentir depressão, porque nós não vivemos o presente, porque nós ficamos paralisados lá naquela situação. Então, vocês vão lá, dá uma olhadinha, volta, porque nós vamos trabalhar isso daqui, aqui hoje. Então, alguém te deve um pedido de desculpa? Se você for analisar, alguém fez alguma coisa que precisava ter te pedido desculpa naquele momento. Aí a pessoa não te pediu desculpa, você pegou aquela carga e fez igual a irmã Jéssica falou, você colocou aqui nas suas costas, porque aquela pessoa te deve algo, ela devia ter pedido desculpa e não pediu. Essa pessoa te deve uma segunda chance, te deve uma explicação por que que agiu daquela forma, por que que aconteceu daquele jeito, por que que ela fez aquilo. Um agradecimento. Já viu como que o ser humano é ingrato? Às vezes a gente faz as coisas para a pessoa, a gente não recebe nem o muito obrigado, né? E a gente está esperando aquele muito obrigado e a pessoa não te dá esse muito obrigado. E você pega aquilo como dívida, e você pega aquilo como ofensa. Mas que pessoa mal agradecida. Tinha que ter falado pelo menos obrigado. Nós pegamos isso, nós fazemos isso e nós vamos colocando essa carga nas nossas costas e ela vai descendo para o nosso coração. Alguém te deve um abraço que você queria e a pessoa não te deu? Vai lá na sua infância agora. Não é regressão, não. Nós não estamos fazendo terapia de regressão aqui, não. Mas vai lá na sua infância. Vê se tinha alguma coisa que o seu pai ou a sua mãe poderia ter feito por você e eles não fizeram. Por falta de conhecimento, ou porque de fato não quiseram, ou porque não sentiram a necessidade era somente sua. Um carinho, uma atenção, uma orientação, uma satisfação. A gente gosta demais de satisfação, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É uma fase do desenvolvimento infantil que as crianças perguntam por quê? Por quê? Então, quando você foi lá no seu passado, pensou e voltou. Você fez isso aí agora, esse exercício? Vai lá e volta. Vai lá e volta. Mas é igual eu falei, não fica lá no passado, não, porque o passado ele está atrapalhando o presente, está destruindo o futuro, podendo mudar o rumo da nossa eternidade, né? Então a gente precisa ressignificar. A gente precisa ressignificar. Num outro momento, nós vamos trabalhar aqui, ministrar sobre ressignificar. Mas hoje eu vou trazer o significado dessa palavra, porque eu sei que quando a gente fala uma coisa, fica meio confuso. Ressignificar é quando você muda a forma como você vê algo ou alguém ou alguma situação. É você tirar uma coisa boa no meio de uma coisa ruim. É um fato ruim que aconteceu, mas que você consegue ver coisas boas ali, trazer aquilo para a sua vida e amenizar o sofrimento que aquilo te causou. Entendeu? Isso é ressignificar. É repensar sobre aquela situação que aconteceu na nossa vida. Em um outro momento, nós vamos trabalhar sobre isso, trazer mais informações e mais exemplos sobre essa questão da ressignificação. Mas é necessário nas nossas vidas que isso venha acontecer conosco. E aqui, hoje, nessa tarde, de uma certa forma, nós vamos trabalhar e Deus vai curar isso. Essa questão do seu passado, essa mochila, esse peso nas costas, cheio de ofensas, cheio de dívidas, cheio de palavras, cheio de situações que nós estamos carregando, e ali eu coloquei o primeiro instrumento que nós vamos usar é a palavra do Senhor. O segundo instrumento é o amor, coloquei o coração. E ali, ó, nós temos Jesus dizendo, defendendo, né? Cada um de nós. Tá vendo que Jesus está com a mão no coração? Percebeu? Ali Jesus, ele está cancelando todas as palavras de derrotas que foram lançadas sobre as nossas vidas, todas as palavras negativas que alguém já falou para nós, todas as ofensas que nós recebemos, que seja na infância, na adolescência, na fase adulta, hoje,
todas as situações que nós consideramos como dívidas, como falhas de pessoas sobre a nossa vida, o Senhor Jesus, Ele está cancelando, porque Ele tem poder sobre todas essas coisas. E ali embaixo eu cortei, porque falava muitas outras coisas, mas olha, vale nada, ridículo, tipinho, fracassado, porque isso, embora não pareça, essas palavras de ofensa, elas geram dívida sobre quem recebe. Porque nós recebemos essas palavras negativas na nossa vida e nós pensamos que essa pessoa deve. Sabe, uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu estou falando em escola é com relação ao bullying. Quando nós praticamos o bullying com alguém, nós estamos ofendendo alguém. E nós começamos a ter dívida com essa pessoa, porque nós ferimos essa pessoa. Hoje nós não vamos trabalhar sobre bullying, mas fica aí o alerta. Então, foi o que eu falei, ressignificar é a forma como você vê algo ou alguém. E aqui eu coloquei um exemplo da dor. Essa dor, gente, não é uma dor física, é uma dor da alma, é uma dor de sofrimento, é uma dor de sentimento. O que você faz com a dor? Você tem ali algumas opções. Tem gente que pega a dor e sofre com ela. Tá lá, aquela dor tem dor, não consegue se livrar. Tem gente que pega a dor e arrasta ela a vida toda, quando há possibilidade de tratamento e de cura. Tem pessoas que analisam a dor, fica perguntando, mas por quê? Mas o que aconteceu? Qual que é o sentido? Qual que é a finalidade? E com isso nós perdemos muito tempo, coisas que não edificam, com coisas que não servem. Tem outros que aprendem com a dor. Já viu que o sofrimento causa em nós experiência? Outros aceitam. Eu sou fracassado mesmo, vou ficar com isso sobre mim. E outras pessoas transformam a dor. Essa pessoa ressignifica. Porque ao invés dela pegar aquilo e colocar sobre ela e arrastar, ela transforma e faz virar algo positivo. E nós precisamos fazer isso. Eu coloquei aqui um cérebro, não parece, mas é um cérebro com raízes. Ele está florescendo quando ele ressignifica. Porque nós começamos a mudar a nossa vida, mas nós precisamos mudar primeiro o nosso pensamento, a nossa forma de interpretar os pensamentos. Voltando lá, quando eu perguntei se tem alguém que te deve alguma coisa, talvez você fale, ninguém me deve nada, glória a Deus por isso. Você é uma pessoa resolvida. Mas a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas vai dizer, tem uma lista de pessoas que me deve alguma coisa. Tem uma lista de pessoas que me ofenderam e eu não consegui limpar isso do meu coração. Tem uma lista de pessoas que falou coisas ou fizeram coisas comigo das quais eu ainda não consegui me curar, mas é necessário. Nem que seja consideração. Nem que seja uma consideração. E ali eu coloquei, lembra quando eu falei da sua infância? Talvez os seus pais deveriam ter feito mais por você. Talvez seu pai e sua mãe poderia ter te pegado no colo mais vezes, te orientado mais, falado mais com você. Talvez seus amigos, talvez seus filhos deveriam ser mais gratos. Nós temos pais que reclamam da ingratidão de filhos, o quanto pais fizeram por filhos, e os filhos são mal agradecidos. Talvez o seu esposo, já que nós estamos aqui no número maior de mulheres, deveria ter sido mais atencioso, deveria ter sido mais amoroso. Talvez o seu patrão poderia ser mais compreensivo naquele dia que você não estava bem e ele te chamou lá no escritório e te deu um presta atenção, descontou no seu salário, não compreendeu o que estava acontecendo com você naquele dia. Talvez a sua professora não entendeu que você não conseguiu dormir bem à noite, você passou por alguma situação. Então, se nós formos olhar, tem muitas pessoas que nos devem muita coisa. Quando nós consideramos as ofensas como dívidas. E eu coloquei aqui, porque a irmã Jéssica ainda falou aqui no começo sobre paternidade, porque existe
uma falha muito grande no processo de desenvolvimento do ser humano devido à falta da paternidade, principalmente, porque as mães são mais presentes, embora algumas estão presentes, mas não estão presentes, mas a falta da paternidade, ela ainda é maior. Nós temos aqui a questão de relacionamento, sabe? Quando a mulher exige muito do marido, às vezes a mulher quer que o marido seja de uma forma, ou talvez ele até deveria ser mesmo, e não é. E nós pegamos aquilo como ofensa sobre nós pegamos aquilo como dívida. E ali você fica dividido na balança, né? Você não sabe se você segue a razão, que é o seu cérebro, ou se você segue o seu coração, que é a sua emoção. E ali você não sabe, né? Meu Deus, e agora? Eu vou pelo racional, vou pelo emocional, e fica aquele conflito dentro de você que você não sabe o que você decide. E quando você não sabe o que você decide, quando você não sabe que caminho você tomar, você pega toda essa situação e vai ficando com ela, porque você não sabe se você livra, você não sabe se você guarda, e você vai se equilibrando e vai levando a vida assim, cheia de pesos. E aí eu te pergunto, né? O que nós devemos fazer com essas pessoas que têm essas dívidas conosco? Porque tem. O que a gente faz com essa pessoa? O que você vai fazer com essa carga toda? Aquilo ali tudo é culpa, aquilo ali tudo é dívida, aquilo ali tudo é falta de perdão, aquilo ali tudo é a bagagem que a irmã Jéssica falou, que as pessoas foram colocando e você foi aceitando, e você foi pegando, porque você não liberou o perdão, porque você recebeu aquilo como dívida, porque você pegou e tomou posse de uma situação que nem sua é, que nem minha é, e nós estamos com toda essa carga. É ou não é um dilema? O que você faz com ela? O que você faz com todas essas palavras de derrota lançadas sobre a sua vida? O que você faz com toda ofensa, com toda ingratidão, com tudo que você já fez pela pessoa, a pessoa não tem consideração? O que você faz com relação à sua infância, que você queria aquilo, mas não teve, não vai voltar e não vai ter? O que faz? Fica um dilema, né? A gente fica pensando, o que eu vou fazer? E aí a gente fica perdido, que a gente não sabe de fato o que faz com tantas dívidas. E eu coloquei um lembrete aqui, ó, porque quando a gente sabe lidar com essas dívidas sem cobrança, lembra lá no começo que a gente falou sobre justiça e vingança? Quando a gente lida com todas essas dívidas, com todo esse peso, sem vingar, sem cobrar e sem pedir justiça, é a essência da felicidade nessa terra. Olha, se a gente não saber lidar com essa situação, você não vai ser feliz. A felicidade, ela não é desse mundo plena. Nós vamos ter felicidade com o Senhor. Mas nós conseguimos alcançar um alto grau de felicidade. O cristão, ele é feliz no Senhor Jesus. Mas quando nós carregamos toda essa bagagem, todo esse peso, como que você consegue ser feliz se você pensa nessas dívidas, nessas ofensas, nessas cobranças? Se aquilo fica na sua mente o tempo todo, como que você consegue? Você consegue. E o que a gente faz com isso, né? Olha, aí vem o perdão. Jesus dá a resposta para nós. O que você faz com toda essa carga? O que você faz com todas essas palavras? O que você faz com toda essa situação? Perdoa. É isso que Jesus traz para nós. Jesus, ele veio mostrar para nós que o perdão é a porta de entrada de quitação dessas dívidas. Não tem outro caminho. Ou você fica com aquele peso nas costas, ou você fica maquinando aquilo na mente o tempo todo. Gente, é tribulante. É tribulante. Ou você perdoa. Só tem dois caminhos. Carrega essa culpa ou perdoa. E aí a palavra do Senhor, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 14 e 15, ele escreve: se perdoardes as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará as suas ofensas contra ele. É uma condição para receber o perdão de Deus. Não é uma escolha. Não é uma opção. Eu tenho opção de perdoar. Não, você não tem opção de perdoar. É uma condição para ser perdoado.
Foi isso que Jesus falou. E não foi uma vez só, não. No mesmo capítulo 6, ele falou 2 vezes. Ele falou ali no 14, no 15, e ele falou no 12, na oração do Pai Nosso. Quando ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele não está falando de dívida financeira. Ele está falando de dívidas no sentido de falta de perdão. Ele está falando de dívida no sentido de não recebermos aquelas ofensas e queremos vingança ou ajuste, acerto de conta como dívidas. Se você não consegue perdoar ao próximo, como você quer que o Senhor te perdoe? A gente fica, Jesus coloca a gente contra a parede, né? Você quer perdão? Então você vai ter que perdoar. E aí, você pergunta, porque ele fala, né? Que o Senhor não perdoará as ofensas contra ele. Você acha que você ofende Deus? Você acha que você ofende Deus? Sim ou não? A gente ofende Deus, gente? Todo dia. Nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes. Nós ofendemos a Deus com os nossos comportamentos. Nós ofendemos a Deus quando nós não fazemos aquilo que Ele mandou que nós fizéssemos. Quando nós fazemos uma coisa pequenininha que seja errada, nós estamos ofendendo a Deus. Quando nós ofendemos o próximo, nós ofendemos a Deus. Porque é isso que a palavra fala para nós. Então, nós ofendemos a Deus, sim, todos os dias. Mas nós queremos o perdão do Senhor. Só que nós, muitas vezes, recusamos perdoar o próximo. E como foi colocado aqui no começo, o perdão ele é libertador. Porque quando você consegue tirar todo aquele peso, quando você consegue perdoar, por mais difícil que seja, o Senhor ele entra com providência e ele te ajuda. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é possível. Aí aqui, ó, eu quero falar isso aqui que é muito importante. Gente, isso aqui é a chave da virada para poder perdoar. Perdão é uma questão de inteligência. É uma questão de interesse. Como assim interesse? Uai, eu quero ser perdoada. Para mim ser perdoada, eu não tenho que perdoar? Então é um interesse. É uma questão de inteligência. Se eu não perdoar, eu não sou perdoada, porque é uma condição. É uma questão de decisão. Eu decido perdoar. Mas você vai perdoar, Renata? Vou, porque eu sou inteligente. Porque eu decidi que eu vou perdoar. Mas você consegue? É fácil? Não é, gente. Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que nós precisamos decidir perdoar as ofensas, as dívidas, as coisas do passado, toda aquela carga, toda aquela palavra de acusação, todas aquelas ofensas, todos aqueles pensamentos negativos, tudo aquilo de negativo lançado sobre nós, nós precisamos perdoar. Se você quer ser perdoado por Deus, perdoe. Lance sobre Jesus toda essa carga. Sabe por quê? Não interessa se eu perdoo ou não. Quem julga não é Jesus? Não é ele que é o justo juiz? A palavra não diz que vai ter o dia do juízo? Quem é que vai julgar? Quem de nós? Quem é que foi levantado para julgar no último dia? Quem? Ninguém, né? Porque a palavra fala que o justo juiz ele virá. Então não somos nós. Então é ele que vai julgar. Então quando eu peço a justiça de Deus, eu tenho que tomar muito cuidado também. Porque às vezes eu falo, Deus, eu quero justiça. Só que Deus, ele não tem lado de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Então, se eu peço a justiça de Deus para mim, ele vai julgar, sim, do meu lado e do lado da outra pessoa. Porque às vezes eu estou achando que eu estou certa, a pessoa está errada, e eu posso estar errada e a justiça vem sobre mim. Eu tomo muito cuidado com esse negócio de pedir justiça de Deus. Às vezes alguém faz alguma coisa comigo, eu não tenho nem coragem de pedir justiça. Eu falo, Deus, eu entrego. Eu tenho medo de pedir justiça. Porque vem sobre mim também, porque eu também erro. Porque eu sei que eu tenho a minha parcela de culpa. Então, quem julga, quem é justo juiz é o Senhor. Então, você perdoando ou não perdoando, é Deus que vai julgar. Não vai fazer diferença. Então, nós vamos perder tempo querendo julgar alguém, sendo que a decisão não é nossa. Não vai resolver.
É uma questão de perda de tempo. A gente vai analisar a estratégia do inimigo para prender a nossa mente naquilo que não nos leva a nada. Lance sobre Jesus. Tá vendo aqui, ó? Confusão. Onde que a gente põe a confusão? Nas mãos do Senhor. Porque a confusão, ela vai gerar o quê? Ofensa. Que vai gerar dívida. Que vai gerar perdão. Vai ter que perdoar. Então vamos pegar a confusão e pôr na mão do Senhor. E vamos entregar, perdoar para que Deus perdoe. Ali, ó, não tente ser feliz. Decida ser. Lembra que eu falei que perdoar é decisão? E quando a gente perdoa, a gente consegue ser feliz? Então, decida ser feliz. Como que decide ser feliz? Perdoando. Importante ressaltar, eu coloquei isso aqui, porque eu sei que às vezes você perguntou aí dentro do seu coração, mas a pastora Renata não sabe o que tem no meu coração. Ela não sabe o que eu passei. Ela não sabe o que eu estou sentindo. Eu não sei mesmo, não. Mas o Senhor Jesus sabe. E Jesus aqui, ele não está questionando ou minimizando a sua dor. Jesus, na palavra, ele não fala que você não pode sentir dor, ele não fala que você não tem que passar por aquilo, ele não minimiza o seu sofrimento, ele só diz para você que a melhor solução é perdoar e não vingar e nem fazer justiça com as suas próprias mãos. É isso que ele está dizendo. Ele não falou, olha, Jéssica, você não está sentindo dor. Não, ele sabe o que você está sentindo. Ele só está te falando que a melhor opção é perdoar. Ele só está te dizendo que se você perdoar, é o caminho mais fácil para você encontrar a felicidade. Ele aqui, ó, ele não está minimizando as feridas. Não duvida que as pessoas pecaram contra você, te feriram, te magoaram, te entristeceram. Não. Ele só está dizendo para você, tira essa culpa das suas costas. Tira esse peso que está lançado sobre a sua vida. Você não precisa carregar isso. Eu estou vendo todas as coisas. No dia do juízo, irei julgar. Eu estou vendo tudo aquilo que precisa ser feito. Então, a melhor solução é o perdão. Porque senão você vai viver em tristezas, você vai carregar um peso, quando o Senhor Jesus diz para você, para que você está carregando esse peso se eu sou responsável por resolver toda a situação? É isso que nós precisamos pensar com relação ao perdão. A questão aqui, nós estamos aqui nessa tarde conversando também, porque eu sei que tem corações feridos aqui, tem pessoas, né, que têm cicatrizes amargas na alma, de ofensas, de feridas, de dívidas, de necessidade de perdão. Nós não estamos aqui questionando a existência da dor, mas o tratamento para ela. É o tratamento para essa dor. Porque, olha, o que você vai fazer com as ofensas? O que você vai fazer com a dor? O que você vai fazer com essas mágoas? O Senhor Jesus já deu a solução. Aí eu coloquei duas imagens aqui, ó. Tenha paciência com as suas emoções, porque se curar é um processo. Você não vai perdoar de um dia para o outro. Não vai curar essa ferida de uma hora para outra, mas ela vai acontecer aos poucos. O Senhor, ele vai trabalhando a partir do momento que você permite. Não perca a sua leveza carregando pesos que não são seus. Quem te ofendeu vai prestar conta. Quem tem essa dívida com você. É necessário perdoar. Aí o que você vai fazer com essa dor, com essa mágoa? Aí eu coloquei ali, ó. O que você vai fazer? Você vai cultivar ela que nem planta? Vai aguar todo dia? Vai colocar, né, produto ali para ela crescer, para ela ficar mais bonita, essa mágoa, essa dor, para ela crescer e tomar conta da sua vida, da sua alma? É isso que você vai fazer? Mexer com ela todos os dias? Todo dia eu vou alimentar. Todo dia eu vou ali colocar uma água nessa dor para ela ficar maior. Todos os dias eu vou pensar nela, todos os dias eu vou lembrar dela, eu vou trazer ela para mim e ela vai crescer, tomar conta da sua vida, da sua alma. Ela vai tomar a sua vida, se não perdoar. Porque tem um preço alto que a gente paga com relação à vingança e com relação a ir atrás de uma justiça. Eu já ouvi tanto, igreja, já ouvi tanto gente falando, eu vou vingar.
Eu tenho dó da pessoa que fala que vai vingar, que vai perder a vida inteira através de uma vingança, que não leva a nada. Ajustar a conta do nosso jeito, custa muito caro, não compensa. Pode custar seu relacionamento com outras pessoas, porque você se torna uma pessoa amarga, fria, calculista, só pensando em tirar satisfação. E eu estou falando isso por experiência própria. Antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu tirava satisfação mesmo. Se falasse de mim, e eu ficasse sabendo, eu ia lá. Eu fiz isso, não foi uma nem duas vezes, não, foram várias. Eu tinha necessidade de ir lá provar a verdade. O que eu ganhei com isso? Nada. Ainda ganhei um nome terrível, porque no meio da minha família o povo falava encrenqueira, problemática. Ninguém queria ficar muito perto de mim. Estou falando de mim, igreja. Pastor é testemunha, a gente já estava casado. Eu já falei isso aqui na igreja, de eu pegar o carro aqui, às 6 horas da manhã, e sair igual uma louca lá para Palmelo, dirigindo, desnorteada, para tirar satisfação de fofoca, de picuinha, de trem que não me levava a nada. Graças a Deus que o Senhor tem me libertado. Já pensou se eu morro no caminho? Que era isso que Satanás queria. Ela vai sair dirigindo daqui atrapalhada para ir lá tirar satisfação. Eu coloco um laço do passarinheiro no caminho dela e ela vai para o inferno. E ainda com o coração pesado e rancoroso de raiva. Era isso que Satanás queria, mas a misericórdia de Deus me alcançou. E é por isso que hoje eu estou aqui falando sobre a questão do perdão. Estou falando algo que eu vivi. Estou falando algo que eu passei, que foi necessário perdoar para crescimento. Deus faz isso conosco. Acho que a minha alma, meu espírito estava daquele jeito ali, ó, meu corpo seca. Eu sou má, tá, gente? Não era seca nesse sentido, não. Era seca mesmo assim, ó, de nada dentro de mim, de tanta amargura e raiva. Ficava doidinha para alguém falar mal de mim, só para mim ir lá tirar satisfação. Que horror. Graças a Deus que o Senhor entrou com providência. Sabe aquela pessoa barraqueira que quer chegar e resolver tudo? Gente, que perda de tempo. Eu fico pensando, graças a Deus, se eu tivesse morrido, gente do céu. Estava lá no. Hã? Pastor, ia casar de novo. Ia casar de novo e eu ia ficar lá no inferno tirando satisfação com o diabo. Capaz, perguntando para ele lá, tirando satisfação, mas Deus entrou com providência, graças a Deus. Eu louvo a Deus todos os dias por ele ter me alcançado, viu? Que eu dei trabalho para ele. Graças a Deus. Mas Deus, se você abrir o coração, você pode dar trabalho para ele, que ele vai lá e te resgata. Quando ele te levanta, ele te levanta. Então, não alimente isso, igreja, não alimente. Aí eu trouxe uma reflexão aqui, que era quase igual à minha vida. Eu tinha muitas pessoas perto de mim, gente problemática, gente encrenqueira. Mas vocês já viram aquele filme de faroeste? Aquele povo que vive andando atrás de recompensa, acertando as contas para os outros, que eles chegam na cidade, procura alguém dali, mata alguém ali em troca de dinheiro. Aqueles filmes lá, vocês já viram que aquele povo é sozinho? Aqueles homens chegam no lugar sozinho, tem família, não tem amigo, eles não têm nada. A vida para eles não vale nada. Eles estão ali só em prol de tirar satisfação de algumas são amargurados. Ninguém quer andar com eles. É igual eu falei, encrenqueiro demais, problemático demais, tira satisfação de tudo. Já pensou você andando o tempo todo com alguém que tira satisfação com todo mundo? Que ofende todo mundo? Que está no meio da situação com todo mundo? Já pensou que vida é essa? Problemático. Quem que quer? Olha só, melhor que eles andem sozinhos mesmo. Melhor que andem sozinhos mesmo, do que ficar criando confusão com todo mundo. Acertar as contas, a questão da dívida, de não perdoar, é quando você vai lá acertar as contas, né? Quando você vai lá tirar satisfação. É uma ocupação solitária. Ninguém quer estar com você no meio do problema. E quando a gente entra no problema sem querer, a hora que a pessoa chama para não quer saber de nada, sai fora. E sai mesmo, não entra na confusão, não. Porque, ó, é prejudicial para o corpo e para a mente.
O ressentimento, essa frase é forte. Jó, capítulo 5, versículo 2. O ressentimento, que é a falta de perdão, mata o insensato. Então, a falta de perdão mata o tolo. Mata a pessoa que não tem inteligência. Porque o inteligente perdoa. Então, o ressentimento é o quê? É aquilo que fica no seu coração. Não perdoo. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Vai guardando aquilo. Você é tolo. Tolo. Porque se fosse inteligente, perdoava. Morre o corpo e morre a alma. Fora que esse ressentimento ele vai causando mágoa, ansiedade, porque você está com angústia para ir lá resolver, depressão, tá? Porque você está preso lá no passado, numa situação que aconteceu, você não consegue vir para o presente, você não consegue desenvolver para o futuro, você está parado lá naquele passado, você não vive. Nós ficamos presos lá naquele lugar, causa problemas no fígado, no estômago, tem uma ligação com a fibromialgia, eu coloquei ali. Tem pessoas que sentem dores no corpo, que não cura, não passa, nem com medicação. Nós chamamos de fibromialgia. E tem uma forte ligação com o câncer, principalmente o câncer de mama. Nós falamos aqui sobre saúde mental, vocês lembram? Que eu falei de doenças psicossomáticas, que são doenças da alma que se manifestam no corpo. Nós falamos aqui em março, né? Sobre saúde mental, mas nós vamos voltar falar mais vezes, porque nós precisamos repetir várias vezes para que a gente venha compreender. Então, é mais prejudicial para você do que para quem ofende. Olha como que a pessoa fica na tristeza, os pensamentos confusos. A pessoa não, gente, não vive, não vive. Fica maquinando ali o tempo todo, ó, no passado. Ah, fulano fez isso comigo, fulano tinha que resolver isso, fulano tinha que fazer. Sai dessa. Em nome de Jesus Cristo, se liberta. Quero dar um exemplo aqui de um jovem. Olha aqui, gente. Vocês vê tanto que a pessoa que tem ressentimento, a pessoa que não consegue perdoar, ela fica cega. Olha o tanto que a pessoa é tola. Olha só para você ver. Tem um exemplo aqui de um jovem. Conta-se que ele estava com um colar no pescoço de nitroglicerina. Ele fez uma bomba caseira e pendurou um colar no pescoço dele. E aí perguntaram para ele, né? Por que ele estava com aquele colar de nitroglicerina no pescoço? Aquele negócio é explosivo. Ele falou que estava sem paciência, porque havia um colega dele que todas as vezes que conversava com as pessoas e ficava tocando assim, ó, no peito da pessoa. Sabe aquelas pessoas que conversam encostando? Ele ficou sem paciência. Aí ele fez uma estratégia de vingança contra a pessoa. A hora que aquele rapaz viesse conversar com ele, que tocasse no peito dele, ele explodiu o dedo da mão do rapaz. Agora eu te pergunto. Agora eu te pergunto. Ele estava tão focado em se vingar do colega, explodindo o dedo da mão do colega, sendo que o colar estava no pescoço dele. Além de machucar o peito dele, poderia queimar o rosto. O que ia acontecer com ele? Está vendo que o tolo procura vingança? Porque na hora que o rapaz fosse colocar o dedo no peito dele que explodisse, automaticamente a gente não tem aquela reação de tirar a mão? O rapaz poderia tirar a mão, né? E o colar no pescoço dele? Ele estava cego de vingança, que ele não percebeu que ele ia se machucar mais do que o outro. Ele ia se ferir mais do que o outro. A pessoa que quer fazer vingança, ao invés de perdoar, ela se fere mais do que a outra. É pior do que a outra. E ele estava sem paciência com ele mesmo, né? Não era com o outro. Nós precisamos refletir sobre isso. Quem sofre somos nós. Quem te ofende não sofre. Quem fala mal de você não sofre.
Quem te fere não sofre, porque a pessoa vai lá, faz, ela não vai sofrer. Quem vai sofrer somos nós que pegamos a culpa, que pegamos a carga, que pegamos a dívida e colocamos sobre nós. Quem te magoa não sofre. Se eu e você estiver interessado em ajustar a conta o tempo todo, a gente nunca vai descansar. Porque hoje eu acerto as contas com alguém que me feriu, amanhã tem outro. E depois tem outro, e depois tem outra, e você só vai acumulando aquelas coisas sobre você, e talvez essa vingança e a justiça que a gente pede não dá em nada. Às vezes você vai lá e você consegue se vingar de uma pessoa. Mas e aí? Você teve paz? Foi bom para você? Você ficou feliz com a vingança? Te fez feliz a vingança? E aí vai ser uma sequência de acerto de contas, né? Coloquei a frase ali, quando você vai jogar lama em alguém, quem é a primeira pessoa que se suja? Então, quando eu vou me vingar de alguém, o problema vem primeiro para mim. Quando eu vou fazer algo contra alguém, o problema vem primeiro para cima de mim. Lembra que eu falei lá de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará você. Condição. Quer o perdão de Deus? Perdoa. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É duro, mas foi dito por Jesus. Ele que falou. Na oração do Pai Nosso que eu falei, 6:12, Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Condição. Jesus falou de novo. Só vai perdoar nossos erros se nós perdoarmos os nossos. Aqueles que erram conosco. Você quer que Jesus te trate como você trata seu próximo? Deus, eu quero justiça naquela pessoa. Pode vir essa justiça sobre você? Deus trata aquela pessoa. Pode tratar você também? Deus dá um jeito naquela pessoa. Pode dar um jeito em você também? Eu não perdoo. Aí Deus diz para você, também não te perdoo. Porque eu não te levantei como juiz. Eu não falei para você, vai lá e julga. Quem julga sou eu. Você está dizendo para o Senhor Jesus, dá-me que dou a Ele. Dá para mim o que eu dou para o meu próximo. O que você dá para o seu próximo? Perdão. Conceda-me a mesma paz que eu concedo ao outro. Você está dando paz para o próximo? É duro, gente. A palavra de Deus ela é confrontante mesmo. Para habitar o céu, tem que ser do jeito que Deus quer. Deixa-me desfrutar da mesma tolerância e paciência que eu ofereço. Você tem paciência? Você tem tolerância? Como você quer que Deus tenha de você, se você não tem o próximo? Isso aqui me pegou demais. Paciência e tolerância. Senhor, que a gente fala, eu não tenho paciência. Deus lá no céu fala, eu também não tenho com você. Não é assim que você quer? Deus irá tratá-lo como você trata os outros. Se você olhar as mensagens bíblicas, principalmente do Evangelho de Mateus, tem muito disso lá. Porque ele fala, ama o próximo como a ti mesmo. Aqueles que fizeram para os meus pequenininhos, faz a mim. Nós somos imagem e semelhança. Então a gente vai vendo assim, todo aquele contexto e a gente vai vendo. E eu coloquei uma frase dura ali em cima, ó. Você gostaria de ter paz? Então para de infernizar o próximo. Gente, é duro mesmo, sabe por quê? Porque às vezes a gente perturba o outro, mas a gente não quer ser perturbado, não. A gente liga um som alto em casa, seja louvor, e quer que o vizinho aceita. Quando o vizinho liga o som, a gente quer reclamar. Você quer paz? Então dá paz para os outros, para de infernizar também. Você quer perdão? Então perdoa também. Gente, isso aqui é para nós, hein?
Tem que pegar mesmo, imprimir na mente, na tábua do coração. Não, eu quero paz, Senhor Jesus, me dá paz. Então, dá paz para os outros. Tem. Dá paz para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Dá sossego. Se você quer desfrutar da generosidade de Deus, Senhor, seja generoso comigo. Então, deixa os outros desfrutar da sua generosidade também. Gostaria de ter certeza que Deus te perdoa? Então, você sabe o que você tem que fazer, né? Eu quero o perdão de Deus. O que eu tenho que fazer para ter o perdão de Deus? Não tem outro caminho. Gente, é duro demais dar conta de escutar um negócio desse. Mas se você quer perdão, você tem que perdoar. Ah, eu não perdoo. Então resolve com Jesus. Aí você diz, mas eu não posso. Eu posso. Fim de história. A melhor e mais eficaz solução é o perdão, porque o perdão liberta. Quem vai ser liberto não é a pessoa que você perdoou. Quem vai ser liberto é você. Eu que sou liberta quando eu perdoo. Esses dias eu vi o pastor pedindo perdão para uma pessoa que não tinha feito nada com a pessoa. Chegou lá para pedir perdão para a pessoa. Para você pediu perdão por quê? Ele falou assim, tem que pedir perdão, né? Falei, então. Fiquei olhando, pensei comigo, vou ter que fazer igual, né? Vou ter que pedir perdão para a pessoa que me ofendeu. Se a pessoa me ofende, eu vou lá e peço perdão. Ele falou para mim desse jeito lá em casa. Falei, mas foi a pessoa que me ofendeu. Ele falou, mas você vai lá e pede perdão. Se ela não perdoar, o problema é dela. Se ela não pedir perdão, o problema é dela. Jesus falou isso para nós, gente. Saiu da boca do Pai. Saiu da boca daquele que perdoou todos os meus pecados, os seus pecados, e morreu na cruz por nós. Ele levou toda a culpa e saiu dos lábios dele falando que a única saída era essa. Ele foi lá e pagou um preço que ele não devia. E nós temos culpa, sempre temos culpa, gente. Não adianta esse negócio de a culpa é totalmente fulano, não, nós estamos no meio também. Queria que nessa tarde nós refletimos sobre a necessidade de perdoarmos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a gente pensa, meu Deus, mas tem que perdoar, né? Para conseguir ter paz e ser feliz, tem que perdoar. E não pode deixar passar, não. Tem que resolver logo. É de um dia para o outro. A gente tem que assumir a nossa culpa. Temos que assumir a nossa responsabilidade e perdoar. Nessa tarde eu quero te convidar para se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração. Eu aprendi num curso Mulher Única desse ministério. A gente faz uma oração e a gente coloca no pé da cruz. A gente entrega para Jesus todas as nossas dificuldades. Sabe? Aquela pessoa que você tem que perdoar. Aquela dor, aquela ofensa que está no seu coração, que você não quer perdoar. Mas você vai querer perdoar agora em nome de Jesus. Vai colocar nas mãos de Jesus. Você tem que perdoar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é assim que Deus vai entrar com providência na sua vida. Então nós vamos orar agora e entregar essa dívida. Sabe aquelas pedras que estavam nas nossas costas? Sabe aquela mochila cheia de acusação? Aquela bolsa cheia de palavras de ofensa? Aquela dívida grande demais que as pessoas têm conosco lá na infância, na adolescência. Nós vamos orar agora e nós vamos colocar o pé da cruz. Fala com o Senhor nesse momento aí no seu pensamento, porque o Senhor é Deus que sonda coração e lê pensamento. Fala com Ele, porque nós sabemos que existem muitas situações de feridas que não podem ser declaradas, ou às vezes nós não queremos. Mas fala com o Senhor Jesus nesse momento, Pai querido e amado. Senhor, que o Senhor venha ouvir nesse momento, Pai. Que o Senhor venha ouvir cada pedido, meu Deus. Nós queremos perdoar. Nós queremos que o Senhor purifique nosso coração, que o Senhor nos dá a capacidade, Pai, de perdoar. Porque nós não conseguimos sem a misericórdia do Senhor. Pai, nós queremos tirar todas essas pedras, todas essas palavras negativas, todas essas dívidas, todas essas ofensas,
todas essas acusações, meu Deus, nós queremos tirar tudo e entregar nas mãos do Senhor. Pai, nesse momento nós queremos colocar no pé da cruz, Espírito Santo, toda essa situação. Nós queremos colocar no pé da cruz, meu Deus, toda essa dificuldade, todo esse problema, toda essa situação, Deus, todo esse trauma. Pai, nós queremos colocar no pé da cruz toda essa ferida no nosso coração, toda essa dificuldade. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa tarde que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha tirar do nosso coração, meu Deus, toda essa angústia, toda essa tristeza. Pai, que o Senhor nos devolva a felicidade. Nós queremos ter a paz do Senhor. Nós queremos ser felizes com o Senhor. Nós queremos, meu Deus, ser alcançados pela Tua misericórdia. Nós precisamos ressignificar a nossa vida. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, ser moldados e alcançados pelo Senhor. Pai, nessa hora nós perdoamos, meu Deus. Espírito Santo de Deus, repete comigo, igreja, agora em nome de Jesus. Pai, eu perdoo, Espírito Santo. Me ajuda a perdoar, Espírito Santo. Eu coloco no pé da cruz nesse momento. Tira do meu coração, Senhor. Eu entrego ao Senhor nesse momento, Pai. Senhor Jesus, meu coração e a minha mente, Pai. Recebe a minha oração nesse momento em nome de Jesus, Pai. Alcança aquela pessoa, Pai. Eu libero perdão, Espírito Santo. Eu libero perdão, meu Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Eu oro nesse momento, Pai. Eu entrego nas mãos do Senhor. Todas essas histórias, Espírito Santo, faz o teu mover. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço ao Senhor nesse momento, Pai, que essas pessoas que vieram aqui nessa tarde, que o Senhor trouxe, que tenham um coração limpo, meu Deus. Que retornem para suas casas com corações leves. Da tua presença, meu Deus, limpos de todo peso, de toda confusão, meu Deus, de toda palavra de derrota, de toda palavra de acusação, de toda ofensa, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos cure de dentro para fora, que o Senhor nos limpe, meu Deus, com o teu poder e que a tua misericórdia nos alcance, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.